Agora sim, pessoal. Vamos aqui, vamos sentando. Antes de mais nada, eu desejo uma boa tarde a todos vocês. Eu sou o Fernando Bueno, como o pessoal colocou, sou especialista de produtos lá na Ágora. Estou aqui super bem acompanhado. A gente teve uma mudança de repente aqui no nosso painel, né? Mas vamos dizer que time grande, time igual ao Real Madrid, sai um craque e entra outro, né? Basicamente, você dizia a mesma coisa que saiu o Vinícius Júnior, entrou o Mbappé. Então, a gente está aqui com a Bruna Marcelino, da B3, com o Cleiton, com o Henrique. É um prazer recebê-los aqui, é um prazer moderar esse painel aqui, que a gente vai falar muito sobre ETF, que é um baita de um instrumento para você, que talvez ainda não invista, começar a pensar no seu primeiro investimento. Mas antes disso, eu quero contar algumas coisas aqui para vocês, algumas novidades que a gente está trazendo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, rapidamente, quebrando um pouco o protocolo. Quem aqui participou do challenge da Ágora Investimentos? Uma, duas, temos aqui alguns participantes, tá? Fernando, por que você não está falando do challenge da Ágora nesse momento? Eu não estou falando do challenge da Ágora porque ele está no forno, tá bom? A gente vai ter, isso daqui eu já posso contar o spoiler da novidade, a gente vai ter sim a 4ª edição do challenge. Uma salva de palmas para a 4ª edição do challenge, merecemos! É o maior challenge do mercado financeiro hoje. A gente vai ter sim a 4ª edição do challenge, aguardem, ele vai acontecer no 2º semestre, então fiquem ligados. O que eu quero trazer de novidade para vocês aqui é o que a gente está chamando de conexão universitária. Então você, universitário, que quiser conhecer um pouco do cenário, da visão da corretora, do ambiente de uma corretora e de uma asset, eu convido você a visitar-nos lá na Faria Lima, lá na Ágora, lá na Bradesco Asset. A parte legal, já adiantando para vocês, a gente fica do lado um do outro, né, Cleiton? Vocês estão no andar de baixo. Alguns degraus. No andar de baixo. Eu estou no 4º, você está no 3º. Então, vocês vão conseguir conhecer o prédio do Bradesco, lá na Faria Lima. Vocês vão ter um dia de vivência na corretora. Na Asset não está combinado, mas a gente dá um jeito e a gente faz com que vocês participem dessa conexão universitária. Qual que é o nosso objetivo? Aproximar o ambiente universitário da empresa e do mercado financeiro propriamente dito. Fernando, eu quero participar. Como é que eu faço? Está aqui, ó. Tira uma fotinho aqui, se conecta lá, fala, Fernando, eu quero levar a minha turma lá na Ágora Investimentos, lá na Bradesco Asset, que vai ser um prazer recebê-los lá na Ágora. Muito bem, turma, vamos falar um pouco do mercado de ETFs aqui no Brasil? Para a gente fazer uma breve introdução sobre ETF e por que é legal investir em ETF, eu quero chamar a Bruna para o game aqui agora e fazer a seguinte pergunta para ela. Bruninha, por que é tão bom e quais são os benefícios de investir em ETFs hoje? Boa tarde, pessoal. Obrigada pela oportunidade de trazer a B3 aqui. Já é a 3ª vez que a gente está participando aqui no Congresso e a gente veio falar de ETF, né? Quem aqui já investe em ETF? Olha, bastante gente. Já começa que o nome é em inglês, né? E aí isso acaba dificultando na hora de falar, de popularizar o investimento. Mas por que ETF é um investimento com muitos benefícios? A gente viu na palestra anterior ele comentando sobre os baixos custos de você investir em ETF. Aqui você tem também a questão da transparência, então o ETF está vinculado a um índice, então é muito fácil de você conseguir acompanhar. Então, quando a gente sempre ouve falar sobre a Bolsa de Valores todos os dias no jornal, eles falam, olha, o índice Bovespa subiu ou caiu, ele vira o termômetro do mercado. Então, para quem quer começar a investir e não sabe por onde começar, você pode começar num ETF de índice Bovespa. Aqui você tem eficiência, então, em um único investimento, você tem uma cesta aqui de ativos, né? O Fernando começou a conversa dele aqui falando de futebol, e aí vou até fazer uma relação com o futebol. Como é que a gente explica ETF para as pessoas de uma forma muito simples? Pensa que quando você compra uma ação, é como se você estivesse adquirindo a figurinha de um jogador. Quando você compra um ETF, é como se você tivesse lá um álbum de figurinha, um time inteiro trabalhando ali para você.
e algo que tem um baixo investimento mínimo, né? Se você fosse comprar 100 ações de cada uma das ações que compõem o Bovespa, você vai precisar de um dinheiro, um volume importante. E quando você compra um ETF, com pouco dinheiro, você já consegue diversificar numa única compra. E tem também a questão da liquidez, né? Como ela é negociada em bolsa, é muito fácil ali para você comprar e vender, negociar isso aí diretamente. Boa, muito bem, Bruna. Eu quero trazer um tema aqui para vocês que a gente meio que comparar, o Rudolf já fez isso daqui mais cedo, mas eu quero trazer em números aqui para vocês o que é o mercado americano e o que é o mercado brasileiro, para vocês verem a diferença de um mercado maduro e consolidado para um mercado que a gente ainda está dando os primeiros passos. Quando você vai falar do mercado americano, pessoal, a gente está falando que a gente tem mais de 4 mil ETFs lá, com diferentes estratégias. Olha que número maluco, 13% da população investe em ETFs lá nos Estados Unidos. E como eu falei para vocês, a gente está falando já de um mercado bem maduro, consolidado. Aqui no Brasil, turma, a história muda completamente. A gente está falando de mais ou menos 150 ETFs com aproximadamente 644 mil pessoas que investem nessa posição e um mercado, pessoal, que, ao meu ver, ele tem forte potencial de crescimento. E a pergunta que eu quero fazer para a Bruna, para ela me ajudar a responder, a gente estava até discutindo isso daqui um pouquinho mais cedo, né, Bruno? O que explica o sucesso dos ETFs no exterior? Como você mesmo trouxe aqui nos números, né, os Estados Unidos ele é um mercado consolidado. Então, quando a gente pensa em índice, acabei de falar do Ibovespa, que tem mais de 70 empresas dentro do índice. Quando a gente fala do mercado americano, qual que é o índice que a gente lembra? O S&P 500. Quantas empresas tem? 500. Talvez na bolsa a gente deva ter, no máximo, 500 na bolsa inteira. Tem menos, né? Tem 400 e alguma coisinha. Exatamente. Então, num único índice lá, eles têm 500 empresas. Então, é um mercado muito consolidado. Ele já tem a cultura de investimento, né? Então, às vezes, as crianças nascem e os pais já começam a investir para essa criança desde cedo. E aqui no mercado brasileiro, não, né? Quando a gente olha o tamanho, o número de investidores que tem na renda fixa versus o que tem na renda variável, esse número cresceu bastante quando a gente teve Selic lá 2%, porque aí todo mundo fala, nossa, eu vou esperar um ano inteiro para ganhar 2% bruto. E aí começou a migrar para a renda variável. E aí a gente saiu de 1 milhão, 2 milhões para 5 milhões, que é o que a gente tem em torno hoje em dia. Então, tem essa questão da cultura do investimento, né? Lá nos Estados Unidos, isso é muito forte. E, até no painel anterior, ele trouxe que lá os ETFs têm ganhado da gestão ativa, né? Então, as pessoas elas aproveitam os ETFs para começar a investir lá. E isso está mudando aqui, o mercado de ETFs tem crescido bastante, e ETF é uma oportunidade de vocês trabalharem com temática. Então, você consegue comprar, vocês vão ver aqui ao longo do painel, você consegue fazer vários investimentos que talvez você teria que abrir uma conta lá fora, investir lá fora, e você consegue facilmente aqui, através dos ETFs, na B3. Vamos trazer o nosso querido Henrique Cola para o jogo, vulgo Colinha lá na corretora, né? Meu caro Henrique. Para a gente investir em ETF, pessoal, tão importante quanto isso é acompanhar o cenário. E, Henrique, o que esperar do cenário nesse momento? Quer ficar com o passador aqui? Você vai tocando? Valeu. Bom, pessoal, boa tarde. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, acho que de produto, de modalidades, acho que vocês já ouviram bastante hoje, né? Várias opções. Mas, no final das contas, o que vai importar é o cenário. Então, só para a gente contextualizar aqui, o que era esperado no final de 2025 para o começo e o ano todo de 2026, né? Então, esperava-se um corte na taxa de juros mais agressivo, e daqui a pouquinho vou voltar um pouco mais lá na pandemia para tentar trazer para vocês, porque é igual uma série, o mercado financeiro é igual uma série, não sei se já fizeram essa analogia com vocês, mas se você perdeu um capítulo, você fica meio perdido, às vezes você não sabe de onde veio, então vamos começar lá do início. Mas vamos lá. Era esperado corte de juros aqui no Brasil, então com esse corte de juros a gente esperava que houvesse um maior interesse do investidor estrangeiro, que isso de certa forma aconteceu, e eu já vou trazer aqui os motivos que esse fluxo entrou. Tá? A Bolsa bateu máxima histórica, o pessoal brincou que a festa dos 200 mil foi adiada, né? Mas a gente quase atingiu os 200 mil pontos. E para os Estados Unidos, a expectativa, né, a gente começou com corte de juros lá em setembro do ano passado, e para esse ano existia uma expectativa de mais 2 ou 3 cortes.
E aí, o que aconteceu agora no começo de 2026? Então, conflito geopolítico, eu vi que teve pergunta aqui no painel anterior a respeito disso. E aí, o que esse conflito trouxe? Ele aumentou. O primeiro ponto é o petróleo. Acho que quando a gente fala de mercado financeiro, principalmente olhando para o Brasil, eu não sei se todo mundo já pegou esse dado, mas o Ibovespa em si ele é concentrado em torno de 30% entre Petrobras e Vale. Então, a movimentação tanto do minério de ferro quanto do petróleo é relevante para a movimentação do dia a dia. Mas nesse contexto do conflito geopolítico, o preço do petróleo foi lá para $120, voltou, está brigando ali na casa de 100, fica em 90 e pouquinho. E isso tudo aumenta, mesmo que acabasse hoje o conflito, nós teríamos um choque inflacionário nas economias. Então, aquele corte de juros, os cortes de juros que eram esperados no final do ano passado, nos Estados Unidos hoje, algumas casas já olham até para a possibilidade de um aumento de taxa de juros, por enquanto a manutenção, mas existem já algumas projeções que apontam para um possível aumento, e no Brasil era esperado um corte mais agressivo, e a gente teve o primeiro corte de juros que foi de 0,25 na Selic, e aí isso tende a continuar até que a gente veja realmente o tamanho do impacto inflacionário que essa questão do petróleo pode trazer para cá. Então, no final das contas, muitas dúvidas, né? E aí a Bolsa, eu vou trazer mais detalhes disso, mas Bolsa e juros têm um relacionamento muito interligado que talvez não seja tão lógico quando a gente fala, mas eu já vou entrar em mais detalhes. Só que apesar de todo esse aumento de conflito geopolítico que a gente viu, o medo de inflação e tudo mais, a gente ainda viu uma entrada relevante de capital estrangeiro. Então, no ano passado, só para vocês terem uma ideia, a gente teve uma entrada de 25 bilhões de reais no investidor estrangeiro na Bolsa Brasileira. Até, aqui está apontando ali aproximadamente 50 bi, mas já foi atualizado, a gente teve uma entrada um pouquinho mais forte recentemente, a gente está em torno de 60 bilhões de reais no investidor estrangeiro. A grosso modo, quase 3 vezes o que entrou no ano todo anterior, num trimestre a gente conseguiu atingir. Tá? E aí, por que isso aconteceu? Basicamente, a gente tinha aquela expectativa de corte de juros e nós tivemos revisão de lucro para várias empresas. Inclusive, agora a gente entra na safra do primeiro TRI de 2026. Então, essas revisões vão dar uma noção de como está andando a economia. Claro que o impacto inflacionário desse conflito geopolítico do preço do petróleo, ele demora um pouquinho para refletir na economia real, mas é um ponto de atenção. Voltando, eu falei que ia voltar com vocês, né? Então, quando a gente pega, qual que é a referência que você tem de mercado financeiro? Se a gente for falar de pandemia aqui, a gente está falando de 6 anos atrás. Então, quem tem 18 hoje tinha 12 anos, é isso, né? Então, 12 anos. E aí você vai vendo, muitas pessoas não estavam ali nem nos 15 ainda. Essa é a sua referência? Qual que é a referência? Eleição do Trump? A primeira que ele ganhou, a segunda que ele contestou, a terceira que ele tomou o tiro. Né? Então, você tem vários eventos no mercado que marcam. Tá? E aí, é uma frase bem clichê, mas é meio óbvio, mas hoje, o que a gente está vivendo no mercado, e por isso que eu fiz a analogia com a série, é um reflexo do que aconteceu no passado, e não necessariamente num passado tão distante assim. Então, quando a gente vai lá para a pandemia, vamos puxar lá de 2020, a gente teve uma crise sanitária, todo mundo achou, ou teve um receio de que o mundo poderia acabar, de que poderia morrer pegando Covid, foi algo realmente muito ruim, medo extremo, e aí o que os bancos centrais fizeram? Eles jogaram os juros em níveis mínimos históricos. No Brasil, a gente chegou com a Selic em 2%, nos Estados Unidos a taxa chegou a ser 0%. Tá? No Brasil, o Ibovespa, em 2 meses, ele caiu mais ou menos 50%, e ele demorou 1 ano para se recuperar. Então, imagina naquele cenário, você posicionado em bolsa, você que estava começando em bolsa, você colocar seu dinheiro e ver ele virar 50% do que você colocou. É desesperador para muitos. Para outros, que já têm uma mentalidade de comprar, carregar, uma baita oportunidade. Mas o medo ele existe. Né? Hoje, olhando para o passado, é muito fácil falar, era só ter colocado dinheiro que teria ganho. Mas naquela época o cenário era outro, todo mundo com medo de sair de casa. Então, a gente passou por essa fase e o contexto para a economia teve um desaquecimento geral dos mercados globais, justamente porque muitas pessoas não podiam trabalhar, não podiam sair de casa. Todos, ou quase todos, ou muitos bancos centrais
promoveram auxílios emergenciais. Então, nos Estados Unidos, cada americano ganhava $1.000. No Brasil, tivemos também auxílio emergencial. Vários países se utilizaram dessa ferramenta. E se a gente olhasse, tem várias... não sei se todo mundo aqui faz economia ou teve contato com isso. Tem várias métricas que você pode olhar para agregado monetário. Tem uma que é o M2, que vai medir disponibilidade de recurso depositado em conta corrente, aplicação de curto prazo, emissão de Banco Central. Os Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, ele aumentou 80% a base monetária dele. Tá? Só que os Estados Unidos ele tem o dólar como moeda e o mercado absorve o dólar. Então, ele tem um benefício que nenhum outro país no mundo tem. E aí, quando a gente teve esse aumento de base monetária, o que a gente vê, né, nos quadros abaixo? Né? Então, a Selic saiu, estava em 4,5, foi para 2, e os Fed Funds foi ali... É uma faixa, os Fed Funds, eu só peguei a taxa mínima e a máxima para não ficar falando faixa de tanto a tanto. Então, saiu de 1,75 e foi para 0. Isso aconteceu entre março e dezembro de 2020. Quando a gente chegou no período entre 2021 e 2022, que aí começou a questão de vacina, não é o fim do mundo, acho que a gente vai sobreviver e tal, a gente começou a ter um choque inflacionário. Por quê? Quem conseguiu fazer home office ou quem conseguiu, de alguma forma, manter a sua atividade empresarial, para ter a sua renda, começou a consumir. E aí a gente teve a Selic saindo de 2 para 13,75 e as Fed Funds foram de 0 para 4,5. Para os Estados Unidos, 4,5%, 5% de taxa de juros é muita coisa. Tá? Aqui para o Brasil não parece tanto, mas lá fora é muita coisa. E aí a gente teve um aperto adicional, um aperto prolongado dessa taxa de juros, chegando no Brasil a 15% a Selic, hoje a gente está em 14,75%, porque teve esse corte que eu comentei de 0,25%, e as Fed Funds chegaram a bater 5,5%. Tá? Então, quando a gente olha, por que a gente está falando tanto de juros? Por que eu dei toda essa volta aqui para falar? Quando a gente tem uma taxa de juros elevada e a gente olha para investimento, hoje no Brasil é muito tranquilo você conseguir uma aplicação e ganhar 1% ao mês. Você não precisa correr risco. Vai num CDB, numa LCI, que é um pouquinho mais de risco, um CRI, CRA, uma debênture, algum ativo de renda fixa que você vai ter uma boa rentabilidade. Só que quando a gente olhou lá para o final de 2025, que eu comecei falando que a expectativa era de cortar juros, quando você corta juros, você torna o crédito mais barato, então as empresas, naturalmente, elas podem tomar crédito, podem emitir um título de dívida, porque vai ter que pagar um prêmio de risco menor para o mercado, ela consegue dinheiro de uma forma mais barata e, naturalmente, você começa a favorecer múltiplos. Para você saber se algo está caro ou barato, você tem que ter uma referência, um benchmark. No caso, quando você olha para renda variável, ações, você vai falar do valuation, talvez seja uma palavra comum para todos. Dentro da conta do valuation, o que é? Você está jogando uma projeção de lucros lá para o futuro, né, tudo mais constante na empresa, e você vai descontar por uma taxa. Se você descontar por uma taxa alta, o seu preço-alvo de uma ação, o seu preço justo hoje vai ser menor. Se a taxa de juros cai, você desconta por uma taxa menor, o seu preço-alvo sobe. Isso, naturalmente, favoreceria o mercado de renda variável. Tá? E aí você leva o apetite para o risco de diversos ativos ali dentro de ativo de risco e para a Bolsa, principalmente. Né? E aí, só para vocês terem uma ideia, né, só para não ficar aqui múltiplos, o que é múltiplo? Eu trouxe 2 aqui que o mercado olha. O gráfico da esquerda que vocês estão vendo é o dividend yield do Ibovespa. Nada mais é do que você pegar o dividendo esperado das ações que compõem o índice, que é em torno de 80 ações, 84, se eu não estiver enganado. E aí, se você olhar, a média histórica do Brasil está em torno de 5% de dividend yield nos últimos 10 anos e hoje está girando em torno de 6%. Se a gente compara, e aí a importância do múltiplo com os países emergentes, a média é de 3%. Então, o dividend yield do Ibovespa ele é elevado, ele é o dobro do que os seus pares dos países emergentes. E do lado direito, você tem o múltiplo PL, que basicamente você vai pegar o preço das ações que compõem o índice, dividir pela expectativa de lucro, isso vai te dar um índice. É para você ver se está caro ou barato, a grosso modo. Se você olhar o histórico do múltiplo PL do Ibovespa, é algo em torno de 10, e ele está girando em torno de 8. Então, se você tem algo que negocia um preço menor do que a sua média histórica, você tem um Ibovespa barato. E aí, como se você olha para o dos Estados Unidos, por exemplo, o múltiplo PL é em torno de 20, 25, porque a gente teve a tese das Big Techs recentemente. Tem empresa lá dentro do Nasdaq, por exemplo, a NVIDIA, que é maior do que muito mercado acionário mundo afora. Tá? E aqui, só para vocês terem uma ideia de onde estamos. Esse gráfico, a linha superior, que está ali 67%, vou arredondar para 70%, é a representatividade do mercado americano em ações. Então, 70% de todo o volume que está investido em ações no mundo é do mercado norte-americano. E veja que ele teve um momento de inflexão com a linha verde mais clara, que são os demais mercados, Europa e Ásia, por exemplo.
Vejam que isso começou de 2013, 2014 para frente, que foi justamente quando as teses de Big Techs começaram a ganhar atração. A gente teve várias empresas começando a ter seus múltiplos esticados. A NVIDIA é um grande exemplo disso, se fala muito a respeito desse múltiplo elevado. E aí você vê que o mercado norte-americano representa 70%, os demais 30%, e olha o Brasil. 0,9% de todo o mercado acionário global é o que nós representamos. Então, é bem pouquinho. Por isso, quando a gente fala de juros, é tão importante dele cair para poder se tornar mais atrativo ainda a nossa bolsa. E, em segundo momento, qualquer capital estrangeiro que entra aqui tem uma relevância muito grande, porque nosso tamanho em relação aos demais mercados é pequenininha. Tá? E aí, qual que é o momento perfeito? Acho que vocês já devem ter ouvido muito isso daqui hoje. Até no painel anterior teve um gráfico legal que mostrou que se você ficasse de fora de tantos dias, você teria uma redução do seu lucro em 10 anos, se ficasse fora de 5, 10, 15, enfim, até você ficar no negativo. Então, não existe um momento perfeito. Né? O que você tem que olhar? É claro que a bolsa se movimenta por expectativas. O mercado ele vai por expectativas. Então, hoje, renda fixa, atrativa para caramba. Você consegue ganhar bons retornos sem correr risco. Mas vai ser assim para sempre? Quando que a taxa de juros vai ser cortada? E esse é o ponto que eu quero deixar aqui para vocês. Tá? Existe a expectativa, tem N situações que impactam nessa questão. Hoje, os conflitos geopolíticos, eles são extremamente relevantes nessa questão. Então, ter uma diversificação, uma parcela do portfólio, analisar o seu perfil investidor é sempre muito importante. E aí você tem vários ativos, você tem ouro, você tem criptoativo, você tem fundo multimercado, renda variável, você pode olhar para ETFs também, que aqui não vou falar muito que o Cleiton está aqui, ele que é o cara do ETF. Mas, basicamente, um dos outros pontos mais importantes, além do perfil investidor e a sua capacidade financeira. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um salário de X. Eu vou colocar 90% desse X em renda variável, por mais que eu goste de criptomoeda. Exemplo, é um assunto que está bem alto, eu particularmente gosto bastante. Mas você vai colocar 90% em criptomoedas? Outubro do ano passado bateu lá o Bitcoin 120 mil, seu recorde histórico caiu 50%. Será que, por mais que você tenha perfil agressivo, goste, a sua capacidade financeira permite? Eu acho que é isso que você tem que olhar. E aí, de forma de diversificação, você pode ter ações diretamente, você pode ter fundos, você pode ter um título público de emissão, um título privado de emissão, como uma debenture, um CRI, um CRA. Então, tem N motivos, mas se você não se sente convicto, não tem confiança ali de fazer a composição do seu portfólio na mão, isso é uma evolução, isso é igual a série. Começa, hoje eu vou testar isso aqui, vou testar isso aqui, mas como é que eu vou administrar tudo? Será que um gestor ele não tem a capacidade de fazer isso para mim? Será que não é o melhor caminho? Quais as estruturas? E aí eu acho que eu falei bastante já, eu vou deixar para o Cleiton aqui, vou chamar o Cleiton para a conversa, para falar dos ETFs, como é que isso pode ser feito de uma forma profissional. Legal, Henrique. Bom, boa tarde, pessoal. Quase boa noite já, né? Mas queria agradecer o convite aí e a presença de todos. Acho que, falando um pouco aqui de ETFs, né, acho que todo mundo, durante o dia aqui, vocês ouviram muito sobre fundo multimercado, asset allocation, cenário e como é que a gente tira proveito de tudo isso, né? Então, acho que os ETFs eles entram com uma luva com tudo que foi falado aqui. Porque o ETF nada mais é como uma cesta de ativos que a Bruna falou, mas pensa que é uma tese de investimento. Então, cada ETF enxerga como uma tese de investimentos. O ETF do Bovespa, por exemplo, qual que é a tese de investimentos do Bovespa? Investir nas maiores e mais líquidas empresas do Brasil. A tese do Nasdaq, as empresas de tecnologia nos Estados Unidos. S&P, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aí, o que você faz com isso? Qual que é o conselho que eu dou? Quando você for olhar o ETF, você tem que entender qual que é aquela tese de investimentos que está atrás daquele ETF, para você montar o seu portfólio, analisando o cenário, conhecendo cada ETF ali, e como analisando o seu perfil de risco, seu horizonte de investimento e tudo aquilo que vocês já sabem bem, né? Então, acho que a beleza do ETF é isso, ele propicia você usar os bloquinhos de alocação para montar o seu portfólio para um objetivo, para vários objetivos aqui, né? Não, quero montar uma carteira de ETFs para minha aposentadoria. Você seria o melhor hora para começar, né? Que você tem que investir pouquinho, mas você tem já lá um benefício no longo prazo sem ter muito esforço, né? Quanto mais demorar para pensar na aposentadoria, mais você vai ter que
acertar na sua carteira de investimentos e maior os aportes mensais que você vai ter que fazer, né? Então, acho que esse é um exemplo de como você pode fazer uma carteira diversificada de ETFs, né? E aí, então, como fazendo uma analogia aqui também com o futebol, né, em época de Copa do Mundo, até escrevi recentemente um artigo ali para Tudo ETF da Dex, ali, vocês vão ver semana que vem, mas uma carteira de ETFs funciona mais ou menos como um time de futebol, né? Um time de futebol ganha o jogo ou um campeonato com um único jogador? Não, né? Então, é a mesma coisa com ETFs. Não adianta você selecionar o melhor... Pode ser o melhor ETF do mundo. O S&P é um dos melhores, mas ele sozinho, houve muitos períodos ali que ele deixou a desejar. Períodos de crise, períodos de baixo crescimento, períodos vários ali que ele acabou não entregando. E aí existem outros ETFs, outras teses de investimentos para complementar essas épocas que o S&P aqui, usando como exemplo, não vai tão bem. Então, de novo, a beleza aqui do ETF, por exemplo, você fazendo analogia com o futebol aqui, né? Você tem que ter ali o atacante, que seriam os ETFs de empresas de crescimento. Você tem que ter as AGA, que são ETFs de empresas de setores mais defensivos, como a gente tem aqui no... Passa mais um. Aqui é a nossa grade de ETFs, né? Então, você tem ali setores defensivos ali, que são setores que quando a economia está patinando um pouco, todo mundo vai para aqueles setores mais defensivos, como utilities, healthcare e consumo básico, né? Então, nesses períodos que a economia não está indo bem, não está tendo muito crescimento, não existe esse setor para compensar os outros que não estão performando, que no caso são os cíclicos, por exemplo, que aí é exatamente o oposto, que você vai apostar nas empresas que vão se beneficiar de períodos de maior crescimento da economia, né? Outros exemplos aqui, então a renda fixa ali, você pode... Não, eu quero uma empresa que eu quero uma carteira de renda fixa que é para proteger o meu poder de compra no longo prazo. ETFs indexados à inflação. Não, eu não quero correr muito risco de duration, não quero uma carteira muito longa. Então, você pega uma B5, que é uma carteira mais curta. Não, eu quero uma carteira de caixa, eu quero ter uma carteira para mim que acabei de vender um carro, acabei de vender um apartamento, não sei, e eu vou escolher o meu próximo apartamento para o próximo carro nos próximos 30 dias. Você pode correr risco de mercado nessa época? Não. Você deixa no ETF ali de caixa, né, que é o de LFT que a gente tem ali, é o LFT B11. E por aí vai, né? Então, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas, de novo, você montar a sua carteira, o seu time ali, primeiro, pensa no horizonte, no horizonte e na carteira que você vai querer ter, olha para o cenário, seleciona os seus jogadores ali e monta a carteira e faz rebalanceamento e sempre, de novo, falando que o Henrique falou aqui, né? Cenário é umas primeiras coisas que você tem que estar atento, porque o jogo muda no meio do caminho, né? Então, mesmo jeito que, sei lá, acontece no meio do jogo do futebol lá, acontece alguma coisa que o técnico tem que reposicionar o time, aqui é a mesma coisa. Mudou o cenário, você tem que mudar a sua carteira. Então, acho que é essa a beleza dos ETFs, né? Então, aqui, por exemplo, com a grade B-Index aqui, que são os ETFs do Bradesco, você consegue ter ali os atacantes, você consegue ter as AGAs, você consegue ter o meio de campo, consegue ter ali também alguma coisa mais diferenciada, ali, alguma estrelinha, que no caso aqui a gente coloca os ETFs da China de tecnologia, né, que é o caso ali do nosso TechX11, que é o análogo ao Nasdaq dos Estados Unidos, é o Nasdaq da China, vamos dizer assim, que investe em empresas de tecnologia da China. Você tem o Pequim 11 também, que é o análogo ao S&P 500 da China, só que são 300 companhias, são as 300 maiores companhias da China. Então, de novo, só com essa grade aqui você já consegue brincar bastante, né? Então, de novo, só levando em consideração perfil de risco, horizonte de investimento, cenário e montar o seu time ali do jeito que você prefere, né? Deixa eu parar aqui para a gente abrir um pouquinho para... Ô, Cleiton, você tocou num ponto que eu gostei muito de ouvir. E a gente que gosta de futebol, daqui a pouco eu estou brincando, daqui a pouco eu estou indo lá para Campinas ver o jogo de São Paulo, a gente reclama muito com o treinador, né? É isso. Tem que mexer no time, tá demorando para mexer no time. A gente, como investidor, a gente tem que tomar... A gente não pode ter esse medo, né, Cleiton? É isso, exatamente. Que nem a gente falou aqui muito de asset allocation, multimercado. Os ETFs, eles proporcionam você ter o seu próprio multimercado, o seu próprio asset allocation, né? Brincando aqui, são investimentos passivos,
mas a beleza dele é que você pode fazer uma gestão ativa com veículos passivos, né? Então, acho que, de novo, essa é a beleza. E aí você é o seu próprio técnico do seu time, né? Então, você vai formar ali a sua opinião de cada jogador, do cenário, qual que vai ser o jogo tático ali, e montar o seu time e ir mudando conforme a coisa vai mudando, né? Boa. E aí não dá para reclamar do técnico, né? Aí não dá, o técnico sou eu, pô. É isso aí. E isso é legal porque você sabe o que está acontecendo, né? Quando você entende cada jogador aqui e o cenário e tal, se acontece alguma coisa que vai errada, você acredita na tese, em vez de panicar e vender, você vai lá e compra mais. Você fala, porque o que eu gostava está mais barato, está com desconto. Eu vou lá e aumento. Falei, não, agora a tese mudou, o jogo mudou o vento. Puta, reposiciona e faz de novo. Você falou sobre técnico, não estava combinado, mas eu vou falar sobre isso daqui. Que é o seguinte, apesar de você ser o técnico, você o dono, a decisão quem toma é você, no mercado hoje você tem vários assistentes e várias ajudas que te ajudam a tomar a melhor decisão. Acho que uma ajuda super importante que eu recomendo que vocês façam é converse com o seu assessor, converse com o seu especialista. Por quê? Porque ele está por dentro do mercado, ele está o tempo todo acompanhando tudo isso e certamente ele tem uma boa recomendação para te dar nesse sentido. Perfeito. Só para complementar, esse ponto é super importante. Eu falei aqui que cada um pode ter o seu asset location, o seu multimercado, mas, de novo, brincar sozinho com isso não é brincadeira. Então, por isso que quanto mais informação você tiver, seja do assessor, ou se você não quer fazer, quer delegar para um gestor profissional, é melhor. Porque pega ouro, por exemplo, nosso ouro 11. Dos últimos 2 anos, mais que dobrou de preço. Mas se a gente vê agora em fevereiro, em 2 semanas, teve uma perda de 20%. Então, ou seja, você tinha 10 mil lá, você já ficou com 8 em 2 semanas. Então, é um negócio assim. E, de novo, se você está apostando numa única estrela, né? Se você tem um portfólio diversificado, você ajuda a mitigar isso. Mas, de novo, tendo o apoio de um assessor, um gestor, uma equipe ali, quanto mais informação, acho que tem a Agora Academy ali, né? Que Sim, tem com cursos e insights e lives, tudo isso está à disposição de vocês para ajudar a formar essa carteira e essa Cleiton, já que você tocou nesse assunto, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, embaixo aqui você tem ali um curso que a gente está com uma super promoção de 80% no nosso curso de análise fundamentalista lá no Agora Academy. Então vocês fiquem super à vontade, é um curso super bem feito. Henrique quer falar sobre o research. Vou puxar para o meu lado. Mas assim, aí. a questão que o Cleiton falou, o conhecimento que vocês carregarem, ele sempre vai acompanhar vocês. Então, tem o Agora Academy, como o Fernando comentou. Dentro da Agora, você tem lá uma página só dedicada aos relatórios de research. Tá? Você não tem custo nenhum, os relatórios são gratuitos. Você tem da sua conta lá na Agora, que também não tem custo nenhum. Você pode acessar todos eles. Então, por exemplo, ouro, que o Cleiton muito bem comentou aqui. A gente viu o ouro batendo sua máxima histórica, passando $5 mil a onça. Mas e aí, o que vai acontecer agora? Bateu o recorde, caiu um pouco, e aí? Caiu, comprou, vendo, o que eu faço? A gente solta relatórios justamente explicando, o ouro aconteceu isso, a perspectiva é essa, o nosso preço-alvo para o ouro é X, Y, petróleo é a mesma coisa. Começou o conflito, a gente soltou relatório dizendo nossas estimativas para o preço do petróleo para 26, 27, de longo prazo, como isso impacta nas ações. Você tem lá Petrobras, Prio, Brava, tem 5, 6 ações ali que a gente cobra do setor, qual é a melhor? E aí o relatório de research ele vem justamente para isso, tá? Então fica o convite também para vocês conhecerem, dentro lá do site da Agora Conteúdo, vai em Agora Insights, dá uma navegadinha lá que tem muito conteúdo para vocês. E é bem legal, viu? Realmente é bem completo. Pessoal, para terminarmos aqui, indo para os últimos 5 minutos do nosso painel, uma pergunta para os 3, tá bom? Pergunta é, por que um ETF pode ser meu primeiro investimento? Ladies first, Bruna. Por tudo que a gente já disse aqui, que o ETF ele te dá a facilidade de você diversificar em um único ativo, você pode investir em teses temáticas e com pouco dinheiro você pode experimentar ali os ETFs. Então, às vezes, a gente precisa experimentar para saber como é que funciona. Então, você não precisa colocar muito dinheiro. Coloca pouco dinheiro, acompanha. À medida que você for ganhando confiança, aí você vai aumentando ali os seus aportes ao longo do tempo. Vou falar um ponto que a gente acabou não comentando, que é importante, que é o custo. Então, se você quisesse investir, como o Cleiton trouxe, no Nasdaq chinês, vou chamar carinhosamente desse jeito.
Se você quiser investir nesse, como é que você abre uma conta na China? Excelente. Você vai mandar dinheiro como para lá? Então, o custo de um ETF, por exemplo, gira, pelo que eu vi aqui nos que estavam na tabela, 0,302 ao ano. Aí, se você dividir isso daí por mês, é bem baixo para poder te proporcionar acesso a um mercado que dificilmente você conseguiria ir lá, transferir o dinheiro e comprar, fora a facilidade de diversificação. Acho que esses são os pontos que eu conseguiria contribuir aqui nessa pergunta. Excelente ponto, Henrique. Inclusive, fazendo jabá um pouco do nosso ETF chinês, né? A gente foi os pioneiros nesse programa, e o grande diferencial dele é que a gente acessa o mercado local da China, né? Que mesmo grandes investidores profissionais não têm acesso, porque para você entrar na China continental, você precisa de ter licenças, precisa ter toda uma governança para poder entrar, né? E o ETF te dá literalmente acesso direto à China com um único clique, né? Então, a minha recomendação aqui, porque como a Bruna falou, né, e o Henrique também, é um negócio muito fácil, tudo a gente falou aqui. Você tem benefícios de custo, de transparência, de liquidez, fiscal também, né? Nos ETFs de renda fixa você não tem come cotas, não tem IOF, mas eu já faço um disclaimer aqui, né? Esse negócio é viciante, uma vez que é que nem doce, você começa a usar, não para. Então, quando você começar a usar o seu primeiro ETF, não vai querer olhar para outras coisas, porque assim, é tudo isso que a gente falou, né? É líquido, é barato, é transparente, você pode montar do jeito que você quiser. No Brasil ainda não tem tanta diversidade como tem lá fora, mas tudo que você imaginar lá fora tem um ETF para isso, e a gente está chegando lá, né? Então, acho que esse é o meus últimos 20 centavos aí. Pessoal, muito obrigado por conversarem, por enriquecer o conhecimento aqui da geração Z sobre mercado, sobre ETFs. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês e vejo vocês, espero que lá na Ágora para participar do Conexão Universitária. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal.